Boa tarde a todos e todas. Professor Tundizi, uma enorme satisfação reencontrá-lo e também de ter aproveitado da leitura do texto, que é um texto que efetivamente não reflete a questão da crise, mas da governança e algo que a gente não pode desconsiderar neste momento, que se a palavra não é crise, é escassez hídrica. Ou seja, a dimensão da escassez hídrica como algo que precisa ser transmitido e entrar nos corações e mentes da sociedade, né? Eu queria fazer 3 observações. Concordo com tudo que a Estela falou, inclusive retomando uma questão do urbano. Eu fui membro também do Comitê de Bacia, da agência do Alto TT, e acompanhei a definição das leis específicas, que, em princípio, essas leis específicas aqui na região metropolitana, que é a única que tinha, teriam essa finalidade de estabelecer essa relação entre os contextos urbanos, as políticas públicas urbanas e a gestão da água. E elas existem 2 que foram aprovadas, as outras eu não sei em que pé estão, né? Mas não é que não houvesse uma preocupação com isso. A questão é, mais uma vez, o tema da implementação efetiva e, obviamente, da... 3? Está vendo? Estou mal informado, mas... Que bom. Mas a gente não sabe o que o AutoTT aprova se a gente não participa, não é difícil. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que essa preocupação com a água e a cidade é um tema fundamental para as grandes cidades brasileiras. Então, tudo que a Estela comentou, eu assino embaixo. Eu queria abordar outras questões para a gente ampliar a discussão. Eu acho que, na hora em que a gente observa como as dificuldades que existem em promover a governança, e eu acho que hoje o que nós temos é desgovernança, não? É uma palavra dura de ouvir, mas não me limito a não dizê-la, não? Acho que nós temos desgovernança, porque nesse contexto nós temos uma série de condicionantes. Vocês vejam, se a gente resgata os condicionantes políticos associados com calendários eleitorais. Calendário eleitoral não pode ser um fator impeditivo da governança, da transparência, da prestação de contas. São temas absolutamente estratégicos, ou seja, é um tema que nós não podemos fugir dele. O calendário político não pode, numa sociedade democrática, conduzir o destino da governança da água. Ou seja, não se dar a informação, não se promover a corresponsabilização dos cidadãos, porque está em pauta um calendário político, a reeleição de um político, etc. É inaceitável, é antiético. É caso também de impedimento político de um governante que age dessa maneira. Então, eu entendo que esta é uma dimensão fundamental. Nós não podemos esquecer os condicionantes políticos, nós não podemos esquecer os condicionantes institucionais. O professor Tundizi acabou de mencionar isso, o que significa a gestão pública, as barreiras, a resistência, a refratariedade à inovação, a refratariedade a repensar círculos virtuosos e não manter os círculos viciosos, não? Fundamental. Obviamente, os condicionantes econômicos, ou seja, o que aconteceu em Mariana é, mais uma vez, uma variável econômica, falando mais alto que o social, falando mais alto que o ambiental, e, obviamente, também o institucional, porque não tem monitoramento, fiscalização. Os condicionantes sociais, somos uma sociedade extremamente desigual, ainda com forte viés paternalista, patrimonialista, clientelista. Tudo isso pesa na hora. Quem participa em comitê de bacia vê isso cotidianamente acontecendo, não? É fácil manipular as pessoas, tudo isso não se pode esquecer. E aí a Estela mencionou também a questão da representatividade, o professor Tundizi também mencionou. E claro, quando estamos falando de uma cidade de 11 milhões de habitantes, uma região metropolitana de 22, as variáveis tradicionais da representatividade se tornam cada vez mais difusas, é cada vez mais difícil dizer quem nos representa, não? A Malu participa tanto no Médio Tietê, acompanha isso, não? Então, isso também tem que ser repensado, não? A representatividade, o que quer dizer? Eu já fui do Comitê Alto TT, eu me envolvi por uma razão existencial, cultural, acadêmica,
para entender um pouco o que acontecia. E como que eu transmitia isso dentro da universidade? O que eu fazia? Não? Eu pegava um microfone e ficava caminhando pela universidade. Não tinha fóruns para isso. E eu acho que a gente tem toda uma limitação também em relação a esses fóruns também. E, obviamente, dimensões culturais, não? Ou seja, as sociedades se tornaram, em geral, extremamente individualistas. Então, tudo aquilo que o poder público não estimula e não promove enquanto corresponsabilização, também gera, mais uma vez, uma limitação. Então, isto tudo está associado a uma questão que eu acho que é fundamental, quando estamos falando de escassez hídrica e também falando de segurança hídrica, mas também, principalmente, algo que eu entendo que é dramático, ou seja, a procrastinação na verdadeira implementação do saneamento básico, ou seja, é algo inaceitável. A minha tese de doutorado foi movimentos por água e saúde na década de 70. Teve que ter uma epidemia de pólio, não? De meningite, no ano 75, para promover, para fortalecer, digamos, a ideia que tinha que ampliar a extensão da rede de água, não? E o tema saneamento, ele não tem a mesma ênfase na própria compreensão cultural da sociedade. As pessoas querem água, saneamento, como elas rejeitam também o lixo, então que vá para onde vá. E é isso que está acontecendo, não? Então, é importante essa discussão cultural, essa questão educativa. E aí também, do meu ponto de vista, também é fundamental a discussão. Nós somos uma sociedade do ex post e não do ex ante. Este acidente, Mariana, é isso, não é ex post e não é ex ante. Ou seja, a cultura do prevenir parece que dá trabalho. A cultura do prevenir depende fundamentalmente de um trabalho educativo, de aprendizagem social, de mobilizar as pessoas, de sensibilizar. Não é a questão do convencimento. O convencimento acontece de uma forma natural. E aí eu trabalho muito com essa ideia de aprendizagem social. A aprendizagem social leva tempo, tem que estar realmente ter multiplicadores, mobilizar. Nós temos um trabalho que uma série de organizações tem se coligado, não? A Coalizão Aliança pela Água, tem um enorme esforço de superar a blindagem da mídia, a blindagem, digamos, a dificuldade de transpor os limites dos segmentos mais que têm mais informação e conhecimento, seja da universidade, seja das organizações não governamentais. E eu queria concluir com o último aspecto porque todos estes pontos eles estão presentes nos argumentos que o professor Tundisi nos levantou: fluxo de informações, transferência do conhecimento, falar em sistemas complexos e previsibilidade. Mas eu queria reforçar um tema. Nós organizamos um evento semana passada sobre governança da água na USP e veio um representante da Espanha, o professor Leandro del Moral, que participa desde a fundação da Fundação Nova Cultura da Água. E eu considero que a gente tem que se somar cada vez mais a essa visão da nova cultura da água. Porque a nova cultura da água, de fato, significa a nova governança. Porque significa aquilo que você mencionou, Tundisi, falar mais em gerenciamento da demanda, promover efetiva compreensão das pessoas sobre a escassez hídrica, que nunca mais, é sempre uma palavra terrível dizer, mas que nunca será exatamente como foi, ou seja, a dimensão do acesso à água. Agora mesmo a gente fica meio estarrecido quando escuta, como hoje, que dizer que em abril talvez haja 97,5% de possibilidade de sair do volume morto, ou seja, estávamos no cheque especial durante tantos meses, agora vamos ficar a zero, não? Então, essa discussão, para mim, ela não ajuda. Essa discussão traz uma confusão nas pessoas, porque as pessoas mal entendem o que é volume morto, obviamente, e ainda por cima se diz para as pessoas que vamos sair de uma situação de tanta gravidade. Ou seja, a discussão central dos órgãos públicos não é fazer a promoção do que elas investem ou implementam, mas é corresponsabilizar em relação à energia elétrica, em relação à biodiversidade, em relação aos resíduos sólidos e, obviamente, em relação à água. Ou seja, a corresponsabilização não é a campanha na hora que a situação está instalada, mas é uma situação permanente que tem que estar associada diretamente
a esta nova cultura da água, uma cultura da água que tem que ser olhada desde uma perspectiva cooperativa, de uma perspectiva de subsídios para que as pessoas possam garantir ter água mesmo sendo pobres, porque o que nós observamos também hoje, e não se dá essa informação para a população em geral, não se dá informação de mostrar o nível de desigualdade que existe no acesso à água na região metropolitana. Esse aplicativo que está aí da Aliança pela Água, ele é uma forma quase de dizer subjetivamente aonde falta água, mas não é uma medição científica. Seria importantíssimo que a gente pudesse ter uma medição científica de maneira a poder efetivamente pressionar para que as políticas públicas sejam essencialmente políticas públicas que promovam equidade, garantia de quantidade e qualidade. E para isso eu entendo que a nova cultura da água é promover essa visão da nova cultura da água, é, acima de tudo, um desafio ético e um desafio de reduzir as desigualdades e, obviamente, proteger os nossos recursos naturais.